Seguimos neste EAD da século 21 sobre os exercícios espirituais, ainda no tema das criaturas. Você vê que é um tema importante para todos nós que estamos fazendo estes mesmos exercícios espirituais através desse meio maravilhoso que a século 21 nos dá. E eu tinha falado para vocês nos blocos anteriores de algumas leis para saber usar das criaturas. Falamos da lei do amor e da responsabilidade, falamos da lei da aceitação. Nós passamos agora a uma terceira lei, para usar bem das criaturas. E não usar o próximo como seres inanimados, mas como pessoas que nós temos que amar. As criaturas estão feitas para serem usadas, as pessoas estão feitas para serem amadas, não o contrário. E como fazer isso? Como aplicar isso? Terceira lei importante é a lei da indiferença. Indiferença. Como é isso? O que Santo Inácio de Loyola se referia à lei da santa indiferença? É uma coisa super importante. Essa santa indiferença significa, sentido interno muito profundo de dizer, se isso acontece comigo, bendito seja Deus. Se está frio, bendito seja Deus. Se está quente, bendito seja Deus. Se aconteceu comigo um momento de dor, bendito seja Deus. Se aconteceu comigo, se Deus permitiu um momento de sacrifício, bendito seja Deus. Um dos livros que mais me chamou a atenção, que mais mudou a minha vida, foi exatamente um que falava sobre isso. Como me ajudou naquela fase da minha vida a saber ter essa santa indiferença. Dizer, vamos lá, levantar os ombrinhos, né? Vamos lá e seguir trabalhando. Já aconteceu, bendito seja Deus, e seguimos adiante. Se essa pessoa fez determinada coisa comigo, bendito seja Deus, e vamos seguir adiante. Eu não perco os meus olhos de quem? De Jesus. Quantas pessoas abandonam a sua fé porque tiram esse foco dos olhos de quem? De Jesus. Estão servindo a igreja pelas criaturas, pelo poder que eles recebem, pela honra que eles têm, nos cargos que eles ocupam. Quantas pessoas poderiam, inclusive, estar servindo a Deus por dinheiro que recebem? Mas não pode ser assim, não tira o foco. Aplica essa lei da santa indiferença. Santa indiferença, inclusive em relação com as coisas menores que possam acontecer. Mas entenda bem, indiferença não é o quê? Não é desleixo. Minha casa está suja, bendito seja Deus. Não. Pega a vassourinha lá, meu irmão, minha irmã, e vai varrer. E varre bem, hein? E passa o pano bem. E vai lá a fundo, naquele cantinho. E tira aquela teia de aranha. E vence aquele medo e mata aquela barata. Vixe, nossa, como o povo tem medo de barata. Tanta gente com medo de barata. Uma vez eu estava numa missa, e no meio da missa, mó gritaria. Eu falei, nossa, o que aconteceu? O povo se levantava e subia em cima do banco. Aí quando eu fui ver, era uma baratinha que tinha entrado. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acolher a nossa irmã barata. E quem ia acolher a irmã barata? E o povo queria era matar aquela barata. Sei que é um animalzinho, né, que não é muito limpo. Mas o que acontece aí? Às vezes, quantos medos eu deixo que sejam gerados na minha vida por não saber usar das criaturas. Por não ter, por exemplo, limpado bem algo, e eu tenho medo de usar aquele ambiente. Eu tenho medo de enfrentar uma prova porque eu não estudei. Eu tenho medo de falar com a pessoa porque eu me sinto despreparada. Eu tenho medo de me lançar numa pregação porque talvez
eu nunca tive uma experiência de pregação, tira esses medos pela santa indiferença. Se Deus te pede, por exemplo, a servir a Deus sendo câmera, mas eu nunca peguei uma câmera, lança-te, força. Se na tua paróquia, Deus Nosso Senhor, aquele pároco, né, Deus através do pároco te pede um trabalho, uma pastoral, bendito seja Deus. E se o padre te tira daquela pastoral e te pede melhor uma adequação a outra, tu falas com ele e vês que é o melhor realmente para a tua vida e discernem diante de Deus é o melhor, vamos lá, força. Que precioso é construir um ambiente de unidade e fraternidade assim. Que também a gente possa dialogar com os nossos irmãos que têm funções também de governo, saber ajudarmos-nos mutuamente. A lei da santa indiferença é importante para súditos e para superiores. A lei da santa indiferença é necessária para as pessoas que trabalham mais escondidas e as pessoas que trabalham mais expostas. Vou lhes dar um exemplo concreto. Aqui, por exemplo, eu estou gravando para vocês esse EAD sobre os exercícios espirituais. E, de repente, sei lá, Deus me livre, tenho um problema de saúde e não posso mais gravar. Qual seria talvez uma reação de uma pessoa que não tem essa lei da santa indiferença bem gravada na sua vida? Reclamar, blasfemar, revoltar-se. Mas, para quê? Um tema espinhoso. A falta de perdão. A falta de perdão passa muitas vezes por essa lei da santa indiferença. Ainda que perdoar não significa excluir as pessoas, né? Pelo contrário, perdoar significa colocar as pessoas dentro do pacote da misericórdia que existe no meu coração. Mas se aquela pessoa me ofendeu, eu tenho que saber, diante de Deus, dizer: bendito seja Deus, e eu rezo por essa pessoa. É um tema longo, profundo, porque muitas vezes também, depois que nós perdoamos, não necessariamente a gente vai ter que buscar convivência com as pessoas, porque talvez a convivência com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, me faça dano, provoque pelas limitações do outro, que aquela pessoa siga fazendo dano sobre mim. Então, às vezes, é importante uma distância prudencial. Mas a lei da santa indiferença não se exclui. Não se exclui. Conheci recentemente uma pessoa que me dizia: nossa, padre, eu tinha tudo pronto para uma viagem. Tudo pronto. Uma viagem maravilhosa que eu ia fazer. E de repente meu esposo passou por um problema de saúde tremendo. Toda a viagem teve que ser cancelada. Ai, que raiva me deu do meu esposo. Mas por que, minha senhora? Santa indiferença. Bendito seja Deus que essa viagem não pôde acontecer, por alguma razão foi. Você colocou tudo, né? Mas não aconteceu. Santa indiferença também, entenda bem, não significa o quê? Não significa preguiça, hein? Santa indiferença, então eu vou ficar de braços cruzados, vou ficar aqui de braços cruzados, esperando que tudo aconteça. Não, não é isso que Santo Inácio de Loyola quer dizer com essa santa indiferença. Eu acho que você já está intuindo por onde tem que levar você a saber usar de uma criatura, usar bem de uma criatura. Santa indiferença leva você a profundos atos de caridade, porque Maria Teresa tinha essa santa indiferença, ela era capaz de servir melhor o próximo. Porque ela tinha uma santa indiferença, ela conseguia tocar uma ferida, uma chaga de uma pessoa, de um leproso. Porque ela tinha essa santa indiferença, ela conseguia vencer as poucas horas de sono que ela tinha para poder servir o próximo.
Mas, muitas vezes, porque nós não temos essa santa indiferença, nós preferimos a preguiça, preferimos a desordem, preferimos deixar as coisas acontecerem, largar-nos na vida, porque nós não sabemos usar as criaturas com a santa indiferença. Que você possa meditar nisso. Se você está aplicando na sua vida esta lei, mais que eu lhe deixo para viver bem, para saber usar das criaturas e amar melhor todas as pessoas que Deus nos concede conviver, ter.